Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a este canal, canal da verdadeira religião de Deus, Filhos da Luz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos terminar esse estudo. Nós começamos no primeiro vídeo, a história que não foi contada sobre os nazarenos, né? Então nós paramos aqui, né? Ora, se os netissarinos, nazarenos e os primeiros cristãos eram adeptos do judaísmo, conclui-se com facilidade que o cristianismo oficializado pelo catolicismo romano não representa a religião praticada pelos originais seguidores de Yeshua. Por sua vez, o protestantismo e as atuais denominações evangélicas também não expressam a fé original, salvo raras exceções, visto que seguem inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica, tais como: primeiro, a substituição do Shabat, do sábado, pelo domingo. Segundo, a abolição das festas bíblicas, que está lá em Levítico 23, substituindo-as pelas festas pagãs. Exemplo, celebração da Páscoa em data coincidente com a Páscoa católica e não com a data determinada nas Escrituras. O Natal em 25 de dezembro, cuja origem está no paganismo, ressaltando-se que a Bíblia não indica o dia do nascimento do Salvador, etc. Terceiro, a falsa ideia de que a lei foi abolida. Quarto, a teologia da substituição, que defende a substituição de Israel pela Igreja nos planos do Eterno. Vamos parar por aqui, mas as denominações evangélicas seguem dezenas e dezenas de preceitos errôneos e que têm origem no catolicismo papal. Como asseverado estudos atrás, os nazarenos ou do caminho eram praticantes do judaísmo e assim permaneceram não fundando a fé original, ainda que vitimizados pela rebelião gentílica de Inácio ao criar uma nova religião, o cristianismo. Após esta rebelião de Inácio de Antioquia e a separação entre judeus e gentios, os israelitas fiéis a Yeshua permaneceram com o nome de Netsarim, nazarenos, ou do caminho, enquanto os gentios mantiveram o título de cristãos. No século IV, estruturou-se o cristianismo como religião oficial por meio do catolicismo romano, ensejando perseguições a pessoas de outras crenças. Então algo totalmente contraditório ocorreu. Os cristãos, que no passado eram amigos e liderados pelos nazarenos, começaram a persegui-los e exterminá-los. Isto é, pessoa que se dizia discípula de Yeshua, os cristãos, condenavam e martirizavam os nazarenos, os primeiros seguidores do Machia, irmão assassinando irmão em nome da nova religião. Cumpriu-se então a profecia de João de que os falsos profetas sairiam de dentro da própria comunidade de discípulos. Eles saíram de dentro de nós, mas não era parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. João 2,19. Os netissarinos nazarenos foram muito perseguidos pelo Império Romano, que exterminou grande parte do grupo e de seus escritos,
razão pela qual existem poucas fontes históricas subscritas pelos próprios nazarenos a respeito de si próprios, excetuando-se os netissarins, escritos nazarenos, conhecidos incorretamente como o Novo Testamento. Não obstante, além da descrição fiel dos netissarins nazarenos no Novo Testamento, há relatos históricos produzidos por seus inimigos, geralmente depreciando os discípulos de Yeshua. De qualquer forma, tais registros históricos são importantes para se entender quem eram, o que pensavam e como agiam os nazarenos. Epifânio de Salamina, um dos pais da Igreja Católica, que viveu no final do século IV depois de Cristo, escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Para Epifânio, os nazarenos seriam hereges. Contudo, sabemos com toda certeza que os primeiros discípulos de Yeshua não foram ímpios, mas sim homens tementes ao Eterno. Eis o relato de Epifânio. Disse ele: os nazarenos não diferem essencialmente de outros, referindo-se aos judeus ortodoxos, pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela lei judaica, a Torá, com a diferença de que eles, os nazarenos, creiam no Messias Yeshua. Eles, os nazarenos, creram na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Eles afirmam que Deus é um e que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é seu Filho. Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica, a lei, referindo-se à lei de Moisés. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas são distintos dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda dos sábados e outros. Verifica-se no texto que Epifânio de Salamina faz uma diferenciação entre os nazarenos e os cristãos. Todavia, é importante lembrar que Epifânio foi um dos grandes protagonistas do estabelecimento das doutrinas da Igreja Católica Romana no século IV. Assim, os cristãos elogiados por Epifânio eram aqueles que seguiam o catolicismo romano, enquanto os nazarenos, netissarins, eram aqueles que recusavam aceitar a autoridade da Igreja Católica Gentílica. Interessante registrar que Epifânio considerava os nazarenos como hereges. Ora, será que um pai da Igreja Católica Romana tem autoridade para desmerecer os nazarenos, discípulos originais de Yeshua? Marcel Simon, especialista em história do cristianismo do primeiro século, tece as seguintes considerações a respeito das declarações de Epifânio. Disse ele: eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges na opinião da Mãe Igreja Católica, é apenas porque continuam apegados às ideias antigas. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos apóstolos, a qual nosso autor, Epifânio, sabe muito bem que foi chamado com o mesmo nome dos nazarenos. Reflita sobre a setiva transcrita acima. Os nazarenos eram os verdadeiros e diretos descendentes dos apóstolos. Este é o motivo pelo qual nós seguimos o judaísmo nazareno
ou o judaísmo do caminho. Os nazarenos representam a fé original dos primeiros discípulos de Yeshua. Infere-se daí que os dogmas hoje reinantes em quase todos os setores do cristianismo são falsos. Primeiro, a substituição do Shabá, sábado, pelo domingo. Segundo, a abolição das festas bíblicas. Terceiro, a instituição de festas pagãs, Natal, Ano Novo, etc. A concepção de que a lei Torá foi abolida. Quarto, o pensamento de que a graça substituiu a lei Torá. 5. A propagação de que a igreja substituiu Israel nos planos do Eterno. Isto é repetir, os nazarenos não fundaram o cristianismo, visto que Yeshua não veio criar uma nova religião e muito menos a Igreja Católica Apostólica Romana. Confira-se o magistério do historiador Justo Gonzalez em sua obra histórica do cristianismo. Não pensei que eles, os nazarenos, pertenceram a uma nova religião. Eles eram judeus e a única diferença que os separava do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam e aguardam a vinda do Messias. Assim, se os nazarenos não instituíram uma nova religião, conclui-se que eles praticaram o judaísmo ensinado por Yeshua, conhecido como seita dos nazarenos ou o caminho, Atos dos Apóstolos 24:5 e versículo 14. Em vários capítulos deste livro de Atos dos Apóstolos, demonstra-se à luz da Bíblia como era o judaísmo pregado por Yeshua e praticado por seus emissários, os apóstolos. Agora faz-se misto trazer à baila alguns dados históricos sobre os nazarenos. Muito bem, meus amados irmãos, vamos concluindo aqui essa primeira parte deste longo estudo, sobre a questão histórica de como começou o cristianismo, tá? E vimos aqui provando para vocês, nas próprias escrituras, que os verdadeiros discípulos de Yeshua foram os apóstolos e eles não seguiram outra religião chamada cristianismo. Eles continuaram acreditando na lei, nos profetas e na Torá, e a única diferença que tinham dos judeus ortodoxos da sua época é que eles acreditavam que o Messias Yeshua era o Salvador da humanidade. E assim encerramos a primeira parte, e no próximo estudo, talvez, vamos ver se dá certo, vamos começar a ver alguns dados históricos sobre os nazarenos, Vamos ver alguns personagens da história que confirmaram que os nazarenos eram os verdadeiros discípulos de Yeshua, e não esse cristianismo que está aí hoje deturpado, tanto doutrinalmente como historicamente. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.